Dá uma olhada nessa história. Uma funcionária foi demitida depois de postar um vídeo de piada nas redes sociais. Mesmo que seja um ambiente confortável para desabafar, é sempre bom pensar duas vezes antes de apertar para publicar um conteúdo. Começou com um desabafo até engraçado. Ai, pelo amor de Deus, eu tô com dor de cabeça. Mas a reclamação dos chefes em tom de brincadeira no TikTok teve consequências sérias. A Carol Castro disse que seguia uma trend que estava na moda nas redes sociais. Deu errado para ela, virou demissão. Eu simplesmente acabei de ser demitida por causa de um vídeo no TikTok. O vídeo era uma trend que estava aqui no TikTok, onde você falava algum absurdo que o seu chefe, o seu líder já fez. E claro que eu fiz também. Eu escrevi líderes que fazem reunião só para perguntar coisas que já estão planilhadas, sendo que era só olhar, mas eles preferem fazer uma reunião. Mentir? Claro que não, é verdade. E quando eles mencionaram o vídeo, né, que foi um dos motivos da minha demissão, eu questionei falando, não tô entendendo o que a minha rede social tem a ver com o meu profissional. A demissão também foi parar onde? No TikTok. A Beatriz também acabou sendo demitida por desabafar nas redes sociais. Ela se filmou no dia de folga enquanto se arrumava para uma entrevista para vaga em outro emprego. Olha aí o vídeo onde tudo começou. Gente, vamos arrumar comigo para uma entrevista de emprego. Hoje eu tenho uma entrevista de emprego, hoje é minha folga, eu vou fazer o quê? Uma entrevista, porque eu não aguento mais ficar no trabalho onde que eu tô. A Beatriz faz queixas sobre desobediências à lei trabalhista, o que é sério. Eu preciso de sair daquele lugar logo, entendeu? Fora os domingos, porque a gente trabalha em shopping. Os domingos não tem que ser assim? Quatro folgas e um domingo no mês. Eles ficam em cima falando que não, é 6 por 1, é 6 por 1 e vocês não têm a folga do domingo. São 4 folgas no mês, contando com domingo. Então você tem 3 folgas na semana e um domingo. E quando você folga no domingo, você não folga na semana. Aí o que? Você acaba trabalhando mais 6 dias direto. Isso tá totalmente errado. Mas os direitos trabalhistas foram por água abaixo quando o vídeo da Beatriz viralizou e ela foi demitida. Ela voltou no TikTok para contar como aconteceu. Ontem, eu chegando no trabalho, né, achando que tava tudo tranquilo, aí eu tava me arrumando, né, colocando o uniforme, e aí eu recebo uma seguinte mensagem de uma pessoa que trabalha lá também, né, falando que tinha visto o meu vídeo, e a minha gente me chamou pra conversar, porque, tipo, chegaram até eles, né, o vídeo, e não tem por que continuar comigo, já que eu tava infeliz, e é isso, e me fizeram assinar um aviso prévio. Aí eu tenho que ficar lá um mês, olhando pra cara deles, e eles olhando pra minha cara, porque eu tenho certeza que eles devem estar com ódio de mim. A gente quis entender, com esses casos aí de grande repercussão, se essas pessoas que se expuseram nas redes sociais, se elas podem sofrer algum tipo de sanção, até demissão por justa causa. Afinal de contas, é direito do trabalhador querer garantir os direitos que são dados a ele por lei. Mas será que aqui nas redes sociais é o lugar de fazer esse tipo de reclamação? A verdade é que o Código de Regras Trabalhistas tem no artigo 482 várias possibilidades para uma demissão por justa causa. A punição máxima por conduta inadequada por parte de empregados. Entre elas, expor a empresa ao vexame. Não é difícil encontrar quem conte casos semelhantes. Tem uma amiga que ela faz dancinha pro TikTok, trend, essas coisas assim. Ela já foi pega pela chefe dela e depois pela diretora do departamento dela, fazendo no banheiro da empresa. E aí deram advertência para ela. Agora, demissão, não. Há quem acredite que a falta de conhecimento das punições por condutas inadequadas em um ambiente público como as redes sociais leve as pessoas a se exporem de maneira tão descuidada. Quem ficaria na porta do local de trabalho falando mal do que acontece ali dentro? As consequências são as mesmas para as falas na internet. Hoje em dia o pessoal às vezes não tem muito discernimento para ver que, tem coisas que tu pode falar, mas tu tem que te ligar também que mesmo que tu exponha a tua empresa ou coisa assim, ou trabalho, tu tá também prejudicando assim em algum momento, né? Vamos falar mais sobre esse assunto, então, para você não cair numa dessas? A Mariana Barreiros Bicudo, que é advogada pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, vai falar com a gente para ajudar a gente a entender um pouco melhor o que dizem as leis trabalhistas sobre esse assunto. Mariana, muito boa tarde para você, muito obrigada por ter vindo dar todos esses esclarecimentos para a gente. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos.
Mariana, a gente viu na reportagem ali os casos das duas profissionais que foram demitidas depois de fazerem vídeos falando da empresa em que elas trabalhavam. Isso é um motivo para demissão? E vou além, há a possibilidade de um profissional, num caso desse, ele ser demitido por justa causa? Então, a sua exposição na rede social, ela tem a limitação até você tornar essa exposição uma ofensa à sua empresa ou a algum colega de trabalho. Então, nesse caso, falando dos casos do vídeo, a depender de como você se expõe e se isso gera uma ofensa, pode sim levar a uma dispensa por justa causa ou sem justa causa, a depender do que foi falado. Por exemplo, se a gente está falando aí do caso da moça que simplesmente expôs um descontentamento em trabalhar na empresa. Ela não chegou a ofender a empresa especificamente, mas não demonstrou um total descontentamento, porque ela estava dizendo que ela estava participando de uma entrevista de emprego. Então, nesse caso, a empresa pode, ela tem essa liberdade, ela tem o poder potestativo, que a gente chama, de dispensar o empregado sem justa causa. Ela não precisa justificar, né? A partir do momento que ela identifica que tem um empregado que não tem mais vontade de trabalhar lá, ela pode dispensar. Num outro momento, se você pega um empregado que comete uma ofensa forte, uma ofensa grave em relação à empresa ou ao chefe, aí sim a gente pode, a depender de como for, enquadrar numa das hipóteses de justa causa da CLT. Caso desses, em que a pessoa fizer postagens falando da empresa, dependendo do que ela falar, além de ser demitida por justa causa, há alguma possibilidade dela também responder por essas ofensas que ela fez? Olha, se a ofensa for direcionada a algum empregado, este empregado pode entrar com uma ação na justiça pedindo uma reparação e até uma ação criminal, se for o caso de calúnia, injúria ou difamação. No caso, se for uma ofensa à empresa e isso atingir a imagem da empresa de uma forma grave, a empresa sim pode entrar com uma ação na justiça pedindo reparação de danos. Ainda falando sobre a possibilidade de uma demissão por justa causa, que é um caso ainda mais extremo, se a pessoa não fizer uma postagem, mas ela interagir, curtir, comentar uma publicação polêmica, uma publicação falando mal da empresa ou alguma publicação com tom preconceituoso, por exemplo, ela também pode ser demitida sem ter os direitos trabalhistas, né, ser demitida por justa causa? Dependendo do grau de gravidade dessa postagem que a pessoa curtir, sim. Então é isso, assim, se a conduta for leve, eu curti uma coisa que não foi muito legal, e isso conseguir, sempre tem que lembrar assim, que a postagem ou a curtida tem que ser possível associar à empresa que a pessoa trabalha. Porque senão, né, eu posso curtir qualquer coisa, se ninguém sabe a empresa onde eu trabalho, isso não vai interferir na minha relação de emprego. Agora, se eu curto alguma coisa que diz respeito a uma empresa e isso é grave, a pessoa pode sofrer uma advertência, pode sofrer uma suspensão de 1 a 3 dias. E aí, a depender da gravidade do fato ou da gravidade da postagem que a pessoa curtiu ou comentou, aí sim pode levar uma dispensa por justa causa. Então, tudo vai depender do conteúdo que foi curtido ou com o qual a pessoa interagiu. Mariana, tem uma fala também de uma das pessoas que foram entrevistadas ali na reportagem, que eu queria repercutir com você, que é uma moça que diz que uma amiga foi flagrada pela superior no trabalho, enquanto ela gravava um vídeo para as redes sociais fazendo dancinhas ali no ambiente de trabalho. Em que isso pode implicar? As leis trabalhistas, elas já falam alguma coisa com relação ao uso de redes sociais no ambiente de trabalho, ou isso ainda não é previsto? Não, ainda não tem nenhuma previsão específica com relação à rede social. Eu acho que, na verdade, nem precisa, porque a lei ela é bem ampla e a gente consegue enquadrar a conduta nisso. O que as empresas podem fazer, nesse caso, é ter códigos de conduta, onde elas vão determinar o que pode e o que não pode fazer dentro da empresa. Além daquelas condutas que já são tipificadas no 482, que a gente fala, que é o artigo que fala das possibilidades de justa causa. Então, se eu defino na minha empresa um código de conduta, por exemplo, não pode fazer dancinhas no meio do horário de trabalho para a rede social, e a pessoa viola
essa conduta, a pessoa vai sofrer uma punição. E aí, de novo, né, como eu disse, essa punição, ela pode, a depender da gravidade, ela sofre gradações. Então, se for uma falta leve, a pessoa vai ser advertida. Se for uma reincidência, uma falta moderada, ela pode ser suspensa. E se for uma reincidência de novo, né, ou uma falta muito grave, ela já pode ser dispensada por justa causa imediatamente. Então, tudo vai depender, mas nesses casos de rede social, dentro da empresa, se não houve nenhuma ofensa a ninguém, foi só um problema de comportamento mesmo, isso tem que ser previsto dentro do Código de Conduta da companhia. Então, de forma geral, né, Mariana, ter bom senso, ficar atenta às regras do local onde a pessoa trabalha, né? Nós conversamos com a Mariana Barreiros Bicudo, que é advogada pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Mariana, quero te agradecer, viu? Muito obrigada pelas informações, pela colaboração aqui na nossa conversa. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada.